gente teve um gerente em cada um dos centros em que a gente participou, e eu quero muito agradecer pela parceria durante esses 3 anos do estudo, e também todos os colaboradores do estudo ao longo desses 36 meses que a gente participou. Quero também fazer um agradecimento especial para a Helena, que acompanhou a gente durante esse. Ela não estava desde o início, mas desde quando ela entrou, ela desempenhou um trabalho muito fundamental que nos ajudou sobremaneira a fechar os nossos dados e a trazer esses dados para vocês aqui hoje. Então, muito obrigada, Helena. Queria também agradecer ao Ministério da Saúde pela oportunidade de nós, pesquisadores, mostrarmos o que a gente pode fazer pelo Brasil. E eu vou passar então a palavra agora para o Vitor, que vai dar sequência para mostrar para vocês quando a gente olhou esses dados somente para o centro da UNB, ou seja, aqui no HUB, o nosso hospital universitário da Universidade de Brasília. Vitor, a palavra está com você. Obrigado, professora. Bom, então, vamos dar continuidade. Primeiramente, boa tarde a todos. Lembrando aqui da caixinha de perguntas, né, se tiverem alguma dúvida. Então, só mais uma vez me apresentando, eu me chamo Victor Emanuel, eu sou cirurgião dentista, formado pela Universidade de Brasília e atualmente sou mestrando no programa de Medicina Tropical da Universidade de Brasília. Os dados que eu irei trazer aqui hoje foram dados compilados dos anos de 2022, 2023 e 2024, em que eu desenvolvi durante a graduação. Esse trabalho foi intitulado de Perfil Sociodemográfico e Resposta Humoral de Profissionais de Saúde do Hospital Universitário de Brasília após a vacinação contra a Covid-19. Bom, o estudo Sevakov já foi amplamente explicado. Só trouxe aqui mesmo para mostrar que minha população ela está alinhada ao estudo Sevakov e que a população são de profissionais de saúde do Hospital Universitário de Brasília, que foi o centro coordenador. E a gente já falou sobre a pandemia, mas eu decidi trazer esses casos, a quantidade de casos, mais de 39 milhões de casos, mais de 716 mil óbitos, para demonstrar qual a severidade da Covid-19, né, que foi a nível de pandemia mundial, e esses dados são apenas do Brasil, já são dados assustadores. Os nossos objetivos nesse trabalho foram de descrever a população com infecções oligossintomáticas, que são são poucos sintomas apresentados pelos participantes, que foi causado pelo SARS-CoV-2 em profissionais de saúde do Hospital Universitário de Brasília contra a Covid-19, que fazem parte do estudo Sevakov-Pro, correlacionando esses com os níveis de anticorpos anti-SRBD específicos para o vírus e a avaliação das variantes de preocupação. Para responder esse objetivo, a metodologia proposta foram profissionais de saúde que foram vacinados contra a Covid-19, maiores de 18 anos. Esses profissionais, eles iam ao centro do HUB e deles eram coletadas amostra sanguínea. Essa amostra sanguínea ela é centrifugada e retirada do plasma para realizar o imunoensaio por quimioluminescência. E nesse mesmo período, eram realizadas as amostras com as entrevistas para realizar os dados sociodemográficos, dados pessoais desse participante. E quando esse participante ele chegava ao centro com sintomas, era realizada a coleta de suave nasal, e esse suave era levado para análise das variantes através da técnica do RT-PCR. Todos os procedimentos foram aprovados pelo Comitê de Ética. E como já foi amplamente falado, as entrevistas com participantes ocorreram durante o período de acompanhamento de 3 anos e 6 meses, no qual a primeira visita obrigatória para todos os participantes foi denominada de V1, e as visitas de segmentos foram 12, 18, 24, 30 e 36 meses após a primeira dose de vacina do participante. Como primeiro resultado do meu trabalho, nós delineamos o perfil populacional e o sexo mais prevalente na nossa população foi o sexo feminino, assim como o da coorte maior, com 80,56%, a idade entre 31 e 40 anos, com 34,19%, a etnia ou cor autodeclarada foi branca, mais prevalente, com 47,40%, o grau de escolaridade e especialização, com 43,52%,
A profissão mais prevalente foram dos técnicos de nível médio, com 37,04%. E a renda domiciliar mais prevalente foi de 5 a 10 mil reais, com 31,34%. Como nosso primeiro resultado dos níveis de anticorpos, nós decidimos avaliar se havia uma influência do tempo nos níveis de anticorpos anti-SRBD. E aqui nós temos no eixo Y os níveis de anticorpos em unidades arbitrárias por ml, lembrando que também está em log de 10. No eixo X nós temos as visitas e o N, então primeira visita, 12, 18, 24, 30 e 36 meses após. O que nós podemos identificar é que todas as visitas de segmentos tiveram uma diferença na titulação de anticorpo, um aumento em relação à primeira dose da visita, a primeira visita que esses participantes realizavam, mostrando que havia sim uma influência desses níveis em relação à vacinação e também em relação à infecção prévia por Covid-19. Após esse olhar macro, nesse período da pandemia, era muito falado sobre os grupos de risco. E um desses grupos de risco que nós podemos avaliar no nosso trabalho foram dos participantes mais idosos. Então, nós decidimos avaliar se havia influência na idade nos níveis de anticorpos anti-SRBD desses participantes. Então, nós dividimos entre os grupos no eixo X e identificamos que na nossa população não havia diferença entre os níveis de anticorpos nessas populações. Bom, saindo do macro para ir para o micro, nós decidimos avaliar, visita por visita, avaliar também se a infecção prévia pelo SARS-CoV-2 ela interferia nos níveis de anticorpos desses participantes. E nós iniciamos na primeira visita. E podemos identificar que a titulação, os níveis de anticorpos nos participantes que foram infectados pelo vírus da Covid-19, na primeira visita, foi 11,7 vezes maior em relação àqueles participantes que ainda não haviam sido infectados pelo vírus da Covid-19. Na visita de 12 meses, denominada V5, os níveis de anticorpos foi maior nos participantes que não haviam sido infectados pelo vírus da Covid-19 em relação àqueles que estavam infectados no período. Na visita de 6 meses, não houve diferença estatística entre os grupos. Já na visita de 7 meses, na visita de 24 meses, todos os participantes já haviam sido vacinados para a Covid-19, portanto, não houve comparação. Após isso, nós decidimos avaliar se a quantidade de doses das vacinas da Covid-19 e infecção prévia pelo SARS-CoV interferia nos níveis de anticorpos anti-SRBD. O que nós identificamos é que a quantidade de doses, quando aumentadas, Oi, travou, né? Oi, Vitor, você nos Oi. ouve? É que nós não Sim. estamos vendo a sua imagem. Se vocês conseguiram ver agora, eu desliguei e liguei novamente. Por um momento apareceu, mas depois sumiu de novo. Eu não estou conseguindo ver. Eu também não. Desculpa, vou só modificar a internet aqui. Tá. Alô, vocês me ouvem? Estou, sim. E veem também? Conseguem me ver? Eu não vejo. Não vejo também. Vitor, nós não estamos lhe vendo, mas pelo horário, eu acho que você dê continuidade, mesmo sem a gente ter o Tranquilo. prazer de lhe ver. Boa. Bom, Muito obrigado, professor. Eu peço perdão aí pelo... Eu vou continuar por conta do período, tá? Então, a quantidade de participantes que tiveram receberam a primeira dose de reforço, eles apresentaram a titulação de anticorpos 125 vezes maior em relação àqueles que receberam apenas 2 doses nos participantes que não tiveram infecção prévia pela Covid-19. Nessa mesma visita, os participantes que haviam tido infecção prévia pela Covid-19, eles receberam
eles tiveram um aumento na titulação de anticorpos 9 vezes maior em relação àqueles que haviam recebido apenas a primeira dose de reforço. Continuando as análises, seguindo as doses e as visitas, na visita de 6 meses, de 12 meses, perdão, 18 meses, não houve diferença entre os grupos, nos participantes que ainda não haviam tido a infecção prévia pela Covid-19. Na mesma visita com os participantes que já haviam recebido a infecção, a titulação, os níveis de anticorpos foi 1,24 vezes maior no grupo que havia recebido a segunda dose de reforço da vacina. E no grupo, na visita 7, em que todos os participantes já haviam recebido, na minha população, a infecção prévia pela Covid-19, a titulação de anticorpos, o nível de anticorpos nesses participantes foi 1,4 vezes maior ao receber a quarta dose, ou a segunda dose de reforço. Um dado interessantíssimo no qual nós quisemos trazer foi em relação à análise das variantes, em que esse dado foi muito bom para o nosso grupo, pois ele mostrou a realidade ele foi de acordo, mesmo a nossa população, com a realidade que estava ocorrendo no Brasil. Então, nós tivemos as variantes a gama aparecendo entre março e abril de 2021, a variante Delta no mês 8 de 2021, e aqui nós tivemos um pico que todo mundo lembra, quem ainda não havia sido infectado, provavelmente foi infectado nesse período devido à alta transmissibilidade da variante da Ômicron. Então, no período de janeiro a fevereiro de 2022, que foi se mantendo, houve um aumento, um novo pico no mês, a partir do mês 6 de 2022, gerando ali no final, também causado pela Ômicron, um pico no final do ano de 2022. Para concluir os dados, em nossa população, as doses de reforço aumentaram os níveis de anticorpos anti-SRBD, independente da infecção anterior ao SARS-CoV-2. Só para passar rapidinho, mas esses trabalhos no qual eu apresentei, eles tiveram premiações, 2 premiações pelo Hospital Universitário, em 2 jornadas que eu participei, e também foi agraciado com menção honrosa no Congresso de Farmacologia e Terapêutica Experimental, um congresso que ocorre no Brasil, mas que é de nível internacional, mostrando a força dos nossos dados na comunidade científica. Eu agradeço muito a todos. Muito obrigado. Bom, obrigada, doutora Diane, Denise e Vitor, por participarem do nosso Web Rede, nossa primeira edição desse webinar, e por toda a parceria ao longo desses anos aí de estudo, né? Então, agora eu vou passar a palavra à Patrícia Neves, pesquisadora e líder estratégica em Biomanguinhos, Fiocruz, com mais de 20 anos de atuação nas áreas de desenvolvimento tecnológico, inovação e produção de imunobiológicos. Ela vai apresentar sobre a plataforma de RNA mensageiro para a produção de vacinas. Patrícia tem se destacado na integração entre pesquisa, regulação e produção, liderando a implementação da primeira plataforma de RNA da América Latina e tem um papel relevante na consolidação de capacidades nacionais em tecnologias estratégicas e no fortalecimento da soberania sanitária do Brasil. Patrícia? Helena, muito obrigada por essa apresentação. Vocês me ouvem bem? Sim. Muito obrigada por essa apresentação carinhosa. Eu gostaria de agradecer também a organização do evento, Lourdinha, que sempre, né, que pode, ela me coloca nessas Eu tinha pego aqui o controle para poder passar. Posso pegar? Desculpa, Patrícia, pode, por favor. Tá bom, foi. E dar uma boa tarde, né, a todos e todas. E é um prazer estar aqui e falar um pouco sobre a implantação, o desenvolvimento e a implantação da plataforma RNA no Brasil e a importância desse trabalho para a soberania nacional, para o desenvolvimento de novos produtos, porque vocês vão ver lá no final da minha apresentação que quando a gente fala de RNA e da plataforma RNA, a gente não está falando somente de vacinas e de respostas rápidas a emergências sanitárias, mas
mas a gente está falando de uma ampla possibilidade do desenvolvimento de produtos para tratamento de doenças raras, para tratamentos oncológicos. Então, é muito importante que a gente tenha a noção do quanto a gente pode fazer, né, sabendo trabalhar dentro dessa plataforma. Então, só contextualizando um pouco como que começou esse trabalho, vou colocar aqui o pointer. Aqui, quando já falamos bastante aqui nessa tarde sobre a pandemia, esse gráfico, esse mapa e esse gráfico, eles são de diversos sites que fizeram um estudo do acesso da população às vacinas contra a Covid-19 na época da pandemia. Então, esses gráficos, eles datam do período de 2021, final de 2021, 2022, onde a gente já tinha vacinas sendo produzidas e populações com acesso a essas vacinas, mas nem todas as populações. Isso é importante ressaltar aqui, né? Se vocês colocarem no Google o termo apartheid vacinal, vocês vão ver vários gráficos semelhantes a esse, que mostram que os países desenvolvidos, como Estados Unidos, Canadá, países da Europa, tiveram acesso prioritário a essas vacinas, tinham suas populações quase 100% vacinadas para protegê-los da infecção por Covid, enquanto que os países africanos, aqui, se a gente olhar aqui no mapa, a gente vê quase que totalmente branco aqui nessa escala, com pouquíssimas... com as suas populações desses estados africanos, sem nenhum ou quase nenhum acesso a essas vacinas. Aqui nesse gráfico mais abaixo, a gente pode ver a diferença, né, no que a gente chama de apartheid vacinal, de acesso às vacinas no pico da pandemia. Então, chega a uma diferença de acesso de 43%. Lógico que essa situação chamou a atenção da Organização Mundial da Saúde, da Organização Pan-Americana da Saúde, que organizaram, né, uma chamada de expressões de interesse para instituições que quisessem contribuir para o desenvolvimento e para a transferência de tecnologia de vacinas baseadas na tecnologia RNA. E por que RNA? Porque, como eu já falei aqui, e a gente vai demonstrar lá no final da minha apresentação, a plataforma RNA já vinha sendo desenvolvida há mais de 30 anos, então não é verdade que essa plataforma ela surgiu na pandemia, que ela surgiu do nada, muito pelo contrário, uma plataforma amplamente estudada, os primeiros trabalhos mostrando a utilidade do RNA como indutor de resposta imunológica, como possibilidade de expressar proteínas em outros tecidos, datam do início da década de 90, e porque ela tem múltiplas possibilidades, é uma plataforma ágil, versátil, que a gente pode lançar mão rapidamente no caso de uma emergência sanitária e também lançar mão para o tratamento de outras doenças. Então, em 2021, nós fomos agraciados pela Organização Mundial da Saúde, pela OPAS, a Fiocruz foi escolhida por meio do nosso trabalho para ser um centro de desenvolvimento e produção de vacinas de RNA mensageiro para a América Latina e Caribe, visando aumentar o conhecimento dentro dessa plataforma e também o acesso das populações das Américas a produtos desenvolvidos dentro da plataforma RNA. Então, quando nós começamos esse trabalho, é importante ressaltar o cenário que a gente se encontrava e que a gente ainda se encontra dentro da disputa de patentes, né, das farmacêuticas, dos desenvolvedores, que tem cada uma delas a sua importância dentro do desenvolvimento dessa tecnologia e que questionam umas às outras em relação àquilo que elas colocaram, né, que elas patentearam primeiro ou patentearam depois, o uso dessas ferramentas dentro da plataforma RNA, que tiveram uma grande importância para estabilizar a molécula, para que o RNA pudesse ser entregue e fazer seu papel, né, no organismo. Então, o cenário que nós estávamos navegando e que nós ainda navegamos é, assim, bastante complexo.
E então nós decidimos, como estratégia da Fiocruz, como estratégia do nosso grupo, sair dessa disputa o máximo que a gente conseguisse. Então, nós começamos trabalhando com construções de RNA autorreplicativo, onde a gente colocava 2 antígenos do vírus SARS-CoV-2, visando ultrapassar a barreira do surgimento de novas variantes. Porém, a plataforma de RNA autorreplicativo, ela tem algumas dificuldades, né? São construções muito longas, difíceis de serem entregues na célula, algumas questões, né, que ainda precisam ser ultrapassadas em relação a essa tecnologia. Então, nós começamos também como forma de dominar essa tecnologia, trabalhar com RNA convencional, que é o RNA que todos nós conhecemos, das vacinas que estão em uso, e cuja estrutura do RNA é completamente semelhante ao RNA que a gente tem no nosso corpo, né? Por isso a gente chama de RNA convencional. Então, nós desenhamos essas construções com os seus elementos regulatórios, de forma que a gente pudesse utilizar esses elementos regulatórios, que eles fossem diferentes daquilo que vinha sendo usado nas outras vacinas, para que a gente pudesse ter uma plataforma que a gente possa usar no Brasil de maneira livre. E a segunda questão que nós nos preocupamos, e que eu vou abordar um pouquinho mais à frente, é a questão das patentes dos lipídios ionizáveis. Então, existe um componente na fórmula dessas vacinas, que é o lipídio ionizável, que ele é muito importante para que o RNA chegue na célula e possa produzir a proteína que a gente espera para desenvolver a resposta imunológica. E esses lipídios também, em geral, são patenteados por essas empresas. Então, nós, durante esse período, né, de 1 ano mais ou menos, desde que a gente foi escolhido, nós testamos mais de 20 combinações desses lipídios, diferentes lipídios ionizáveis e construções, né, que eu já comentei um pouco aqui quais foram as diferentes construções que a gente utilizou, para que a gente verdadeiramente chegasse num candidato que a gente pudesse testar e que constituísse uma plataforma 100% brasileira e que a gente possa usar para outros produtos. Então, nós testamos esses lipídios ionizáveis em animais, né, com 2 doses de vacina, com 35 dias de intervalo entre elas. 14 dias depois da segunda imunização, nós fazemos os ensaios de imunogenicidade de desafio com o vírus para avaliar, e aí nós, durante esse período, avaliamos diferentes lipídios e construções, e é isso que eu trouxe um pouco aqui nos próximos resultados. Então, eu vou focar aqui bastante nessa formulação BI, né? Esses dados são os dados que estão na nossa patente brasileira, e a formulação que nós escolhemos para seguir à frente. Então, aqui nós temos os animais vacinados com tampão, com vírus inativado. O controle é o controle contendo lipídio ionizável conhecido, né, que faz parte da formulação de uma das vacinas que a gente já tem em utilização no público, né, em humanos. E a gente testou, então, aqui, por exemplo, diferentes lipídios ionizáveis, e a gente determinou que essa formulação BI, ela induziu excelente resposta celular, né, indicada aqui pela produção de interferon gama pelas células desses animais imunizados. A gente também detectou que essa formulação BI induziu importantes níveis de anticorpos totais anti-S, né, que tanto antes do desafio quanto após o desafio, e essa formulação BI também induziu importantes níveis de anticorpos neutralizantes, inclusive ultrapassando os níveis de anticorpos neutralizantes induzidos, por exemplo, pela formulação controle, que continha, né, esse lipídio já conhecido. Então, com esses resultados, nós fomos capazes ainda tem mais os resultados de eficácia, né? Aqui demonstrando, por exemplo, que a formulação BI zerou completamente a carga viral no pulmão dos animais infectados com vírus SARS-CoV-2, comparados com o controle, vacinado com o TRIS, né? Com o tampão. Da mesma maneira, no cérebro, nós tivemos uma importante redução da carga viral cerebral. Nesse modelo, a carga viral no cérebro é uma medida importante de eficácia.
né? E essa formulação BI também foi capaz de proteger esses animais do desafio letal, né? Enquanto os animais controle todos foram a óbito até o dia 8 após a inoculação do vírus, essa formulação BI, assim como as outras formulações, foram capazes de proteger esses animais da morte. E com isso, então, nós chegamos a um candidato para a COVID, que reduziu a carga viral tanto pulmonar quanto cerebral, conferiu 100% de proteção, induziu respostas de célula T robustas e altos títulos de anticorpos, tanto anti-S totais quanto anticorpos neutralizantes. E com isso, então, a gente foi capaz de depositar a primeira patente 100% brasileira de uma plataforma RNA que hoje a gente pode utilizar livremente tanto para o desenvolvimento de outras vacinas, quanto para o desenvolvimento de medicamentos baseados em RNA. Por causa dessa patente, eu e a minha parceira nesse projeto, doutora Ana Paula Diniz Anubon, recebemos um prêmio Denis Borges Barbosa, de propriedade intelectual e interesse público, pelo depósito da primeira patente RNA 100% brasileira, né? E eu vou dizer um pouquinho mais à frente o que isso significa em termos de soberania nacional e qual a importância disso para o complexo econômico e industrial da saúde. Durante esse período de desenvolvimento do candidato, nós também idealizamos e montamos a primeira área em boas práticas de fabricação da América Latina, então também é uma conquista brasileira. Nós estamos à frente aí de todos os outros países, né, da nossa região. Lá, essas são fotos reais da nossa área produtiva. Essa aqui é a produção do nosso primeiro lote escalonado nessa área, né, com a produção do RNA, que é o drug substance, que a gente chama de RNA pelado, a encapsulação desse RNA em nanopartículas lipídicas e o processamento final dessa vacina. Esse lote ele foi dedicado à realização do nosso estudo toxicológico em animais. Depois desse lote, nós já produzimos mais de 12 lotes nessa área, então nós temos uma consistência de produção demonstrada. E aqui o resultado, né, resumido do nosso estudo toxicológico, com muita alegria a gente recebeu esse resultado demonstrando que a nossa vacina, e a gente pode aí avançar um pouco mais sobre esse resultado, dizer, né, que a nossa plataforma, porque eu até falei isso numa entrevista e as pessoas gostaram muito. Quando a gente fala de plataforma RNA, a gente fala de mudar somente o recheio da empada, né? A gente tem a nanopartícula lipídica e a construção, que são a massa da nossa empada, e a gente muda somente o recheio. Então, a gente está demonstrando que essa massa ela é segura, né, para aplicação. Então, a gente não teve sinais clínicos de toxicidade ou mortalidade nesses animais, o que nos habilitou a preparar toda a nossa documentação e submeter o nosso pacote regulatório para apreciação da nossa agência reguladora, da Anvisa, solicitando que a gente possa iniciar em breve os nossos estudos clínicos fase 1. Então, durante esse período, a gente foi capaz de demonstrar que nós, dentro dessa plataforma, conseguimos, né, estabelecer todo o conhecimento necessário no Brasil, na Fiocruz, para que a gente vá desde o desenvolvimento precoce de um produto RNA, desenho do antígeno, o desenho do backbone do RNA, o desenvolvimento de formulações, realizar as provas de princípio necessárias para a aceitação daquele produto, produção de lotes não clínicos e testes em animais. No momento, nós estamos realizando os estudos de escalonamento, melhorias de processo e todo o nosso processo de documentação e planejando para muito breve a produção dos nossos lotes em boas práticas de fabricação, visando a realização do nosso estudo de fase 1.
A plataforma de RNA da Fiocruz, eu quis trazer esse slide porque o trabalho cresceu, né? Porque a plataforma tem muitas possibilidades. Então, hoje a plataforma RNA da Fiocruz ela está assentada principalmente na unidade de Biomanguinhos, mas a gente tem fortes interações com várias unidades da Fiocruz, o que eu acho extremamente interessante do ponto de vista de integração institucional. Então, a gente tem uma integração muito forte com o CDTS, com a Fiocruz Mato Grosso, que é nosso parceiro no desenvolvimento da vacina de tuberculose, com a Fiocruz Pernambuco, que tem um trabalho importante em nanotecnologia, com a VPPCB, com o Instituto Fernandes Figueira, com o Instituto Oswaldo Cruz, que é nosso parceiro no desenvolvimento de vacina de leishmaniose, e agora ainda falta acrescentar aqui também o ICC, né, que a gente tem interagido na parte de produção de plasmídios e também na parte de desenvolvimento de vacinas antitumorais. Então, já me encaminhando aqui para o final da minha fala, eu queria ressaltar aquilo que eu falei um pouco no começo, né? Quando a gente fala de plataforma RNA, a gente não está falando somente de vacina COVID, muito pelo contrário, vacinas preventivas são a ponta do iceberg. A gente tem ainda uma infinidade de aplicações para essa plataforma no tratamento de câncer com vacinas terapêuticas, no desenvolvimento de terapias celulares higiênicas, no desenvolvimento de terapias de reposição, né, de proteínas em doenças cardíacas, em doenças metabólicas, em doenças da imunomodulação. Não sou eu que estou dizendo isso já está acontecendo na literatura internacional, então eu sempre trago esse, esse slide aqui que foi muito significativo dentro da área do tratamento desse bebê que nasceu com uma doença genética rara. O bebê estava fadado a morrer, e por causa, né, dos avanços, tanto da plataforma RNA, quanto do tratamento usando CRISPR-Cas e edição gênica, esse tratamento ele foi administrado utilizando o RNA como veículo, e essa criança foi salva graças ao avanço da tecnologia e à utilização da plataforma RNA. A gente fala também, por exemplo, de tratamento de cânceres de difícil tratamento, né? Por exemplo, essa notícia que fala de um resultado de esperança para pacientes com para tratamento de câncer pancreático, que é um câncer muito difícil de tratar, bastante letal, e a gente tem aí resultados positivos utilizando a plataforma RNA, vacinas de RNA terapêuticas que podem ser utilizadas para o tratamento desse tipo de tumor, assim como vários outros tumores. A gente tem uma série de parceiros internacionais com quem a gente interage para o desenvolvimento desses projetos, parceiros nacionais também importantíssimos. Hoje, por exemplo, eu estava, antes de entrar aqui, num evento na Universidade Federal do Espírito Santo, discutindo alternativas para controle da febre do Oropouche, que atingiu muito o estado do Espírito Santo, foram muitas mortes, foi uma doença que mudou de perfil epidemiológico, entramos em emergência na América Latina, e é uma doença que a gente pode conter rapidamente utilizando a plataforma RNA. Nós já temos alguns resultados em parceria com a UFES e com a Universidade Federal de Ouro Preto, utilizando a nossa plataforma, por exemplo, para desenvolver uma vacina para a febre do Oropouche. Aqui são todas as relações que nós temos como plataforma RNA com os diversos países do mundo. Então, lógico que a gente tem colaborações com países desenvolvidos, mas a gente tem uma missão muito grande de interação com países de baixa e média renda, então, parceiros regionais, parceiros na África, que a gente vem interagindo e passando os conhecimentos que a gente desenvolveu aqui nesse período para esses parceiros, e nessa interação que pode trazer soberania e acesso para diversos países, não só para o Brasil. E aqui um pouco do nosso portfólio, eu já comentei um pouco aqui, a nossa vacina COVID é a nossa vacina mais avançada, é a nossa prova de conceito, a gente está esperando entrar em estudo clínico em breve, mas a gente tem, por exemplo, um tratamento com RNA sintético, que está também bastante avançado, utilizando os conhecimentos dessa plataforma para tratamento de câncer de mama, vacinas diversas, tuberculose, leishmaniose,
vírus sincicial respiratório, aeropost, febre amarela, e também, de maneira muito importante, novas terapias usando a nossa plataforma RNA. Então, muito obrigada, né? Aqui o meu agradecimento aos nossos financiadores, a todas as equipes de Biomanguinhos que vêm trabalhando no desenvolvimento de todos esses projetos e iniciativas, mas principalmente a vacina Covid, que está mais avançada. Muita participação né, da equipe de qualidade, da equipe do DEAME, de todos os departamentos da Vice-Diretoria de Inovação e também das outras vice-diretorias, para que a gente chegue rapidamente a um bom termo e que a gente possa, de fato, ter uma plataforma nacional que a gente possa lançar a mão para o desenvolvimento de novos produtos, oferecendo mais acesso à nossa população a esses produtos de alto valor agregado. Então, muito obrigada. Obrigada, Patrícia. Bom, chegamos ao final do nosso primeiro Web Rede e gostaria de agradecer a presença de todos vocês. E um agradecimento especial à doutora Lurdinha, a Sheila, a Patrícia Couto, a Flávia, aos membros do DECIT aqui presentes, assim como os pesquisadores e colaboradores que atuam e atuaram na rede. Meu agradecimento também vai a Dijane, a Denise, Vitor e a Patrícia Neves, que disponibilizaram suas agendas para estarem aqui conosco. Também agradeço a equipe da Rede Fiocruz de Pesquisa Clínica, especialmente a Marcela e a Juliana, que me apoiaram. Não saiam, tem a foto, pelo amor de Não, Deus, pode senão o deixar. pessoal vai sair. Doutora Lurdinha, vou passar para a senhora, que me apoiaram na organização desse primeiro Web Rede. Neste dia, conhecemos resultados do eixo 2, reforçamos a importância das vacinas e da vacinação contra a Covid-19, além de entendermos mais sobre a plataforma de RNA mensageiro. Como mencionado, nos próximos meses teremos novos webinars, trazendo os resultados dos demais eixos da rede e ações da tradução do conhecimento desenvolvidas para levar informação à população em geral. Obrigada mais uma vez e até o próximo Web Rede, doutora Lurdinha. Sim, mas tira aqui, pode tirar isso daqui para a gente se ver melhor, de compartilhar, que aí a gente se vê melhor. Então, gente, é assim, eu estou encantada, viu, Helena, com esse primeiro webinar, com os dados que foram trazidos. Eu fiquei aqui um tempo, a pobre da Lurdinha, só vendo você falar, Denise. E aí eu dizia, cadê a apresentação da Denise? Aí, de repente, eu disse, tem alguma coisa errada, eu tinha que tocar ali para a apresentação aparecer, viu, Denise? Perdi um pouco, mas quando for disponibilizado, eu vou dizer. Quero dizer assim, agradecer muito. Foi maravilhoso os dados que vocês trouxeram aqui. Eu acho que é isso que é fazer ciência. E tem um outro lado que eu cutuquei tanto que a gente conseguiu o ok também do DECIT, e a Helena está levando isso à frente, que é a tradução do conhecimento. São esses dados científicos que vocês estão apresentando que a gente tem que levar para o público. A gente tem que fazer para o seu José, Dona Maria, a escola, o professor, e esse material já está pronto, quase todos, né, Helena? A gente já tem podcasts, a gente já tem material impresso. No sábado, a Helena foi para um evento do cérebro. Eu vi lá as fotos lá com as escolas. É muito prazeroso isso. Eu só tenho que agradecer a todos vocês que estão aqui, dar parabéns. Estou muito orgulhosa de tudo que está se conseguindo fazer. Sheilinha? Não, só agradecer. Estou com dois. Tá bem, Sheila. Só para agradecer mesmo, tá? Parabéns pelo trabalho de todos. Cadê a nossa Decite, a Flávia. companheira? Flavinha? Oi, gente. Obrigada, Helena, como sempre, master, organização. Obrigada a todo mundo que se comprometeu a apresentar. Eu sei que é difícil conseguir horário na agenda de todo mundo. Obrigada mesmo, viu, gente,
pelo comprometimento. Para a gente é muito gratificante. Deus. Marcela, você foi a maestra maior. Cadê Marcela? Não, que Você foi isso, é uma grande que honra. propiciou acontecer. Esse é o primeiro Estávamos aí de loucos. muitos. Não, é uma grande honra. E assim, essa é a nossa parceria, né? A gente está aqui realmente para poder compartilhar, né, essas experiências e cada vez mais estar mais pertinho. Então, doutora Lourdinha, mais uma vez agradecer, Helena também, Juliana, que está junto com a gente na RFPC. Estamos aqui e que venham os próximos, né? Para cada vez mais a gente Maravilha. trazer para a comunidade científica os nossos resultados. Eu vi a CCS aqui, representada pela minha companheira. Está aqui ainda? Elisângela? Sim. Bom, algo mais? Se não, vamos à foto, né? Quem Vamos é sim. que vai bater? Vou bater a foto. Marcelo, tá. Tirar isso aqui. Vai assim, certo. Tem que ter um jeito. Muito obrigada a todos pela participação. E em breve nós vamos disponibilizar aí para quem pôde fazer pergunta, né? A gente vai enviar o QR Code para vocês também por e-mail. E em breve anunciaremos o nosso próximo webinar. Muito obrigada. Obrigada, gente. Boa semana. Obrigada, Muito pessoal. obrigada, gente. Obrigada, Tchau. Obrigado, pessoal. boa Obrigada, tarde. pessoal. Boa semana. Tchau. Sheila ainda está aí? Mas tem muita gente ainda, o pessoal tá Tem, saindo. sim. Tá. Vamos entrar com a Sheila, eu vou chamá-la. Tá bom, tô saindo.